Olá! Este vídeo trata de mais um problema de balanço de massa com reação química envolvendo correntes de reciclo. O enunciado nos diz o seguinte: o processo mostrado abaixo é a desidrogenação do propano para propileno, de acordo com a reação. A conversão de propano a propileno, baseando-se na alimentação total de propano no reator, em F2, é de 40%. A taxa de produção do produto é de 50 kmol por hora. Calcule todas as 6 taxas de F1 a F6 em kmol por hora. Este é um problema que consta no material publicado do Himmelblau, de processos químicos, e é um problema bastante interessante, diferente do vídeo anterior que abordava a mesma temática. Primeiro porque a corrente de reciclo, que neste problema será chamada de corrente F6, somente por uma questão de nomenclatura, ela não é puramente reagente não reagido. Mas para um processo como esse, envolvendo reação, a corrente de reciclo acaba cumprindo o mesmo papel, que é resgatar reagente não reagido de volta ao processo. Então, nós temos algumas informações já disponíveis, por exemplo, como a vazão em kmol por hora do produto principal produzido, que é o propileno. Basta agora que nós façamos os cálculos necessários para descobrir F1, F2, F3, F4 e a corrente F6. Para isso, eu vou resgatar o nosso fluxograma para poder discutir os melhores sistemas que serão necessários para estes cálculos. Para dar início à nossa análise, eu selecionei o sistema 1 destacado em verde. Por que este sistema? Vejam que a corrente de reciclo está totalmente dentro das fronteiras, ou seja, ela não será utilizada para essa primeira análise. Depois, nós deveremos escolher um sistema menor em que a corrente de reciclo interage com as fronteiras, cruza as fronteiras do sistema para que ela seja uma vazão a entrar nos cálculos e a gente descubra quanto ela vale. Mas neste processo, pessoal, se vocês resgatarem a teoria de balanços com reação envolvendo reciclo, é um sistema global. Por quê? Todo reagente que entra, ele está entrando ao processo como um todo. E as saídas também têm a ver com saídas do processo. Digo isto porque em problemas de reciclo com reação, nós trabalhamos com duas definições quando há corrente de reciclo. A definição de conversão de único passe, que é aquela baseada na quantia de reagente que alimenta o reator, e também no conceito de conversão global, que é aquela ideia de conversão que lida com quantidades que alimentam o processo como um todo. Então, o sistema em verde é um sistema que contextualiza o uso da definição de conversão global. Aqui, então, eu vou iniciar os cálculos resgatando a nossa equação dada pelo balanço por grau de extensão. Veja que o grau de extensão aqui, ele está destacado com uma letra G, que eu coloquei para diferenciar, para que ele signifique o meu grau de extensão global referente ao sistema em verde. Eu digo isso porque quando nós restringirmos o sistema mais nos entornos do reator químico, onde o reciclo daí vai entrar como variável do problema, nós precisaremos de um novo Xi, e ele não necessariamente é igual ao Xi global. Então, vamos começar a análise do balanço molecular para o propileno. Por que eu escolhi essa substância como referência para dar início aos cálculos? Porque eu já conheço quanto dela é produzido e eu já tenho resultados numéricos por esta razão. Então, o balanço molecular para o propileno é: saem do processo 50 kmol, dado pela corrente F5, não entra nada no sistema em verde de propileno, afinal de contas, quem alimenta o processo é apenas a corrente de propano como um todo. E nós temos então que o coeficiente estequiométrico dele na reação balanceada é mais 1, porque ele é produto, vezes o Xi global. Veja que eu comecei pelo propileno por esta razão. A única incógnita que resta no meu problema é justamente o grau de extensão, que eu chamei de grau de extensão global. Então, o primeiro resultado a ser computado é Xg igual a 50 kmol por hora. Uma vez conhecido o grau de extensão que eu chamei de Xg, eu posso passar à análise das demais substâncias. Vamos ao propano. Nós não temos nenhum propano saindo. Todo propano que não reage, ele acaba retornando por reciclo. Veja que as correntes que cruzam as fronteiras não carregam nenhum propano. Igual.
A entrada dele é F1, que ainda não é conhecida para nós, mais coeficiente estequiométrico dele menos 1, por ele ser um reagente, vezes agora justamente o Xi global. Então, automaticamente eu tenho como resultado a corrente F1 igual a 50 kmol por hora. Veja que se eu começasse pelo propano, eu teria duas incógnitas e uma equação apenas, não conseguiria sair do lugar. Para finalizar, então, esta etapa de análise, nós temos o hidrogênio, dado pela saída na corrente F4, que é desconhecida. Não entra nenhum hidrogênio, ele surge por meio da desidrogenação do propano, mais coeficiente estequiométrico dele vezes o Xi. Então, nós temos que a corrente F4 também vale 50 kmol. Agora, nós precisamos rever a definição de um sistema para dar continuidade às análises. Nós já encontramos duas de todas as correntes necessárias. Para dar continuidade, eu vou restringir o meu sistema aos entornos do reator mais absorvedor. Vamos deixar a corrente F3 por enquanto omitida no interior do sistema, mas percebam que neste instante a corrente de reciclo F6 ela cruza as fronteiras do sistema, então ela deve entrar nos nossos cálculos. Para isso, eu vou escolher como substância de interesse para este sistema o propano. Por que o propano? Porque eu tenho informações no enunciado da conversão desta substância e também porque ele é o único reagente e isso vai facilitar aí os nossos cálculos. Então, para este sistema, eu preciso fazer aquela pausa de análise de cada termo envolvido no balanço molecular. Por quê? Porque agora o reciclo, que é uma variável desconhecida, vai entrar em cada um desses termos. Então, esta é a etapa crucial de todo o problema de reciclo com reação. Eu preciso avaliar cada termo e por cada termo eu estou querendo dizer o número de mols que sai da substância, o número de mols que entra. O coeficiente estequiométrico já é conhecido por meio da reação balanceada e também devo dar uma atenção especial ao Xi. Então, eu tenho que observar o sistema e avaliar agora quanto de propano entra. Nós temos, se você observar aqui no nosso fluxograma, a corrente F6, ela carrega propano por meio do retorno na corrente de reciclo. Concordam? 80% em mols dessa corrente é propano. Mas nós também temos a alimentação fresca dada pela corrente F1 carregando propano para dentro do sistema. Então, é a combinação destas duas correntes, em termos de propano, que vai entrar na contabilização do propano que entra. Veja que aqui eu vou expressar essa informação da seguinte forma. O propano que entra é F1 mais 0,80 F6. Por que eu não vou falar da corrente F2 neste momento? Porque F1 mais 0,8 de F6 equivalem à corrente F2 ou ao propano, que entra por F2, mas aqui nesta expressão eu conheço F1 e resta apenas a incógnita F6, tá? Que é o próprio reciclo. Agora, analisando o propano que sai do sistema, eu tenho saindo do sistema, cruzando as fronteiras para fora e carregando propano, apenas a corrente F6 saindo aqui, mas ela não é propano puro, é apenas 80% desta corrente. Portanto, o propano que sai do sistema é 0,8 vezes a própria corrente F6, que eu ainda não conheço. Basta agora, para fechar, a determinação do Xi. Então, eu resgato a minha definição de conversão de único passe, porque é ela que foi dada no meu enunciado, e a conversão de único passe tem a ver com a quantidade de propano que vai entrar no reator. E a gente já determinou quem é esta quantia. Então, nós temos 0,4, 40% é a conversão. O coeficiente estequiométrico aqui do propano na reação balanceada é menos 1, para ele ser um reagente. E olha só, no denominador, toda a expressão que eu determinei de entrada de propano no meu sistema. Portanto, o meu Xi ele não é constante, mas sim uma função do reciclo que eu ainda não conheço. Veja que depois que eu descobrir quanto vale o reciclo, naturalmente eu descubro quanto vale Xi. O mais interessante, volto a ressaltar, é uma expressão como essa para o balanço molecular, ela acaba se tornando, olhando para cada um dos termos que compõem esta equação, ela se torna uma função apenas da própria corrente de reciclo. Então eu vou ter uma equação e uma incógnita e poderei descobrir quanto vale F6.
Para isso, eu vou resgatar as informações e agora trocar tudo o que eu conheço na minha expressão do balanço. Então, ó, quantia que sai, quantia que entra, mais coeficiente estequiométrico, vezes toda a expressão que foi determinada para o grau de extensão. Vejam que aqui eu tenho uma unidade desta soma aqui, ó, 50 mais 0,8F, menos 0,4 desta mesma soma. Tá? Eu posso fazer um cálculo mais direto aqui da seguinte forma. 0,8F6 é igual a 0,6, né, de toda essa soma. Eu vou fazer a distribuição ali dessa multiplicação e isolar F6 para determinar que a corrente de reciclo para o processo vale 93,75 kmol por hora. Nesta etapa, agora nós estamos aptos a continuar os cálculos já após a determinação do reciclo. Para continuar os cálculos, eu preciso focar a minha atenção agora na determinação da corrente F2 e da corrente F3. Esta corrente F2 será a nossa primeira corrente a ser determinada, né, após a determinação do reciclo. E olha só, este ponto de mistura é um ponto interessante. Por quê? Porque neste ponto eu não tenho reação química acontecendo. Eu posso, então, aplicar a ideia de balanço convencional, sem reação química, em que F2 é dado literalmente pela soma de F1 mais F6. Um balanço global para esse ponto de mistura já responde à minha questão. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vejam, eu não vou considerar argumentos de grau de extensão, nem de estequiometria, porque neste ponto nós não teremos reação química. A reação química para nós ocorre sempre no interior do reator, porque é lá que se encontram as condições para que a reação ocorra. Então, trocando os valores numéricos conhecidos, eu tenho que F2 vale 143,75 kmol por hora. De forma similar à determinação de F2, eu posso focar a minha atenção agora nos entornos do absorvedor e torre de destilação. Esses dois equipamentos estão representados por apenas um bloco, mas, de forma similar ao ponto de mistura, é um ponto do sistema onde não ocorre reação química, é apenas uma operação unitária de separação convencional. Então, nós temos que um balanço para este sistema pode ser um balanço sem reação tradicional também. Então, um balanço global para o sistema destacado em roxo é a corrente F3 ela deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam este equipamento, F4 mais F5 mais F6. Então, eu conheço todas essas correntes dos cálculos anteriores e posso substituir os valores para concluir que F3 vale 193,75 kmol por hora. Pessoal, espero que vocês aproveitem esse vídeo. Se vocês observarem este e um vídeo anterior que eu publiquei a respeito de balanços envolvendo corrente de reciclo, eles são conduzidos levando em consideração as mesmas ideias. O que muda é se o seu reciclo vai ser reagente não reagido puro, se ele pode ser uma mistura. Então, cada problema vai merecer uma análise particular, mas a ideia básica por trás da organização dos cálculos normalmente é sempre a mesma. Então, até a próxima!